Boa noite, pessoal. Graça e paz. Vocês estão prontos? Eu estou pronta também, graças a Deus. Antes de tudo, né, eu queria só me apresentar. Eu sou Fabiana, tenho 23 anos e é a primeira vez que eu vou ministrar aqui para a igreja toda assim, aberto. Obrigada, pastor e Kátia, pela oportunidade. E eu queria agradecer mais 3 pessoas, né, além deles 2. Primeiro é a Duda, mas ela não pôde vir, que foi ela que me trouxe para cá. Ela que me apresentou essa família maravilhosa. Ela tem uma influência muito grande na minha vida. E também quero agradecer a Andréia e o Val, que são meus líderes, que têm toda a paciência do mundo comigo, que me ensina. E eu não cheguei aqui sozinha. Obrigada. Só isso, rapidinho, não foi nem 1 minuto. A gente pode orar rapidinho? Pode ficar sentado se quiser, ficar em pé, fica livre. Vou pedir para vocês fecharem os olhos, não ficarem me olhando. Pai, obrigada por essa noite. Obrigada, Senhor, pela tua unção que já está aqui. Obrigada pela vida de cada irmão que está aqui presente, cada um que vai assistir esse culto no YouTube, Pai. Eu oro em nome de Jesus para que cada um abra os seus corações para receber a tua palavra com mansidão, com humildade, Pai, entendendo que essa palavra, Senhor, a tua palavra, ela é poderosa para salvar as nossas almas, Senhor. Obrigada por cada um que está aqui presente. Eu oro por corações com motivações alinhadas ao Senhor, Pai. Aqueles que ainda não criaram expectativas no Senhor, que nesse momento eles criem, Pai. Que eles saiam daqui com respostas de oração. Eu creio numa noite de poder, Pai, do seu poder se manifestando. Eu creio numa noite, Pai, de cura, de restauração e de salvação, porque o Senhor está presente e é o Senhor quem vai fazer tudo que é necessário nessa noite. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, obrigada pela unção que está sobre a minha vida. Eu me disponibilizo, Pai, para falar somente aquilo que o Senhor quer que eu fale. Nada mais e nada menos, Pai, no nome de Jesus. Nós te amamos, muito obrigada pela tua unção, obrigada pela tua alegria, pela sua bondade, Pai. Obrigada pelo seu poder que habita em nós, que nos capacita para tudo, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada. Amém. Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho, mas enquanto estou falando. O tema de hoje, né, é o poder que habita em nós. E eu vou falar algumas coisas, não dá para falar tudo, porque tem bastante coisa, mas eu acredito que eu vou falar aquilo que vocês precisam ouvir. E que poder é esse, né? Eu anotei aqui. Eu vou ler um pouquinho, tá, gente? Mas eu vou toda hora olhar para vocês. É uma meta, não ficar olhando só para baixo. Que poder é esse? É o poder que criou o mundo, que nos criou. Como fala, né, lá em Gênesis 1, capítulo todo, explica Deus criando o mundo e a gente também. E a gente olha, né, para o mundo, não no contexto de pecado, no mundo mesmo, a criação, a natureza, e a gente vê que tudo é perfeito. Tudo se conecta muito bem. A gente, como ser humano, a gente é perfeito. O nosso organismo, eu não entendo muito, mas assim, é perfeito. Tudo se conecta, tudo se encaixa, tudo funciona muito bem. Só não funciona perfeitamente por conta do pecado. E esse poder foi usado para isso, para criar o mundo e criar a gente. Então, assim, Deus, ele, além de poderoso, ele é inteligente pra caramba e criativo. Esse poder que estava na vida de Jesus enquanto ele estava aqui na Terra. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, como diz em Mateus 1:18. E esse mesmo poder fez Jesus cumprir o maravilhoso plano de redenção, que foi para nos salvar. E esse mesmo poder ressuscitou Jesus dos mortos, como está lá em Mateus 28, 5 e 6. Eu quero ler, se você puder abrir. Mateus 28, 5. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito. Assim, recentemente eu li os evangelhos, né, e é muito interessante como Jesus ele vinha avisando que ele iria ressuscitar. E eu fico pensando, caramba, a galera não acreditava, sabe? Eles ficavam assim na dúvida ainda quando Jesus ressuscitou. E as mulheres que foram avisadas pelos anjos falaram para os outros, eles não acreditavam.
Depois ele apareceu para mais 2 homens, que eu não me lembro agora o nome, não acreditaram também, só acreditou quando Jesus apareceu. E a todo momento ele avisava. E tem uma ministração não, uma palavra que eu não lembro onde está agora, que quando o anjo avisa para Maria, né, que ela vai conceber Jesus, não, desculpa, confundi. Quando Jesus ele fala do Espírito Santo, lembrei. Ele fala que o Espírito Santo ele vai vir para ser o nosso consolador, ele é como Jesus e ele vai avisar as coisas futuras para a gente. Então, esse mesmo poder que estava... O poder é o Espírito Santo, tá, gente? Eu vou ficar falando poder e Espírito Santo é a mesma coisa. Esse mesmo poder que estava na vida de Jesus e ele estava sempre avisando de coisas que iriam acontecer. Então, assim, tudo que a gente fala na palavra, por mais que pareça muito louco e muito impossível, vai acontecer, sabe? Ele falou que ele ia ressuscitar e ele ressuscitou. Ele disse que ele ia voltar para buscar a gente, então ele vai voltar. A gente não sabe quando, mas ele vai voltar. Então, a gente precisa ficar esperto nisso. Eu nem tinha preparado nada disso. Eu acho que é porque eu estou lendo muito sobre isso. E assim, e glória a Deus, porque Deus, ele não mente, né? Ele não é como o homem que ele volta atrás da palavra dele. E a gente tem a oportunidade de viver com Jesus, de voltar para Deus. A gente, né, todo mundo que já confessou a Cristo, está reconectado a Deus e quem for ainda confessar a Jesus vai se reconectar. Então a gente tem esse privilégio, sabe, de estar conectado ao nosso Criador, a Deus que é tão maravilhoso, que criou esse mundo maravilhoso, que criou a gente de uma forma perfeita e que é poderoso para fazer qualquer coisa, né? A Bíblia diz que nada é impossível para ele. Esse poder também é um poder que destrói as obras do diabo. Vamos lá para 1 João 3:8. Eu vou ler a parte B, que fala assim... Vem falando, né, sobre pecado, sobre se arrepender, e aí na parte B fala assim: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E ele destrói, ele está destruindo até agora. Eu creio em nome de Jesus que a unção está despedaçando todo o jugo, e eu oro nesse momento também para que todo o engano seja desfeito. E qualquer tentativa de Satanás de bloquear essa palavra para chegar para você agora sendo quebrado em nome de Jesus. E esse poder, ele destrói as obras do diabo, e esse poder foi passado para a gente. A gente também pode destruir as obras do diabo no nome de Jesus. Não no nosso nome, não na nossa força, mas nesse poder. Como eu disse, o poder é o Espírito Santo. Ele vem habitar em nós quando a gente confessa Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Ele nos conectou novamente com Deus e ele nos dá a vida eterna. E quando eu paro para pensar assim, em vida eterna, né? Antes de Cristo, eu pensava assim, nossa, deve ser muito chato, deve ser cansativo, né? Tipo, eu nunca vou parar, sabe? Mas... Porque sem Cristo a gente acha mesmo, sabe, a vida sem graça e deseja que em algum momento acabe. Não, eu nunca tive vontade de tirar minha vida, glória a Deus por isso, mas eu achava, em algum momento eu vou descansar, né? Tipo, sei lá, não acabou, mas não. Existe uma vida eterna. E com Deus, essa vida eterna, ela é maravilhosa, sabe? Ele nos garante uma vida em paz e com Ele, que é tudo que a gente precisa. E aí eu quero falar um pouquinho sobre o poder na vida de Jesus. Como eu já disse, né? Mateus 1,18 fala que Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, obviamente, ele já tinha o Espírito Santo desde pequeno. E ele tinha o Espírito Santo sem medidas, né? E Jesus, a Bíblia também fala que Jesus ele é Deus, né? A Trindade, Deus, o Espírito Santo e Jesus. E Jesus, eu fiquei pensando, né? Ele poderia vir com esse poder e é até engraçado, mas ele poderia vir como um super-herói, né? Dos filmes que vem flutuando, voando com uma asa enorme, brilhante, fazendo assim, sei lá, saindo teia, saindo um poder da mão dele. Mas não, sabe, Jesus, ele veio em forma humana, assim como nós, e é incrível, porque ele poderia vir de uma forma, assim, esplêndida, né, no sentido de poder, de ser poderoso, mas ele veio como humano, e ele
andou de uma forma plena, né? Porque ele era conectado ao Senhor, ele é Deus. Mas olha que louco. Deus na forma humana, né? E eu até escrevi aqui assim, ele nasceu com poder. Não, ele nasceu, né, como homem, e ele como homem, tendo poder, ele teve que aprender a lidar com uma humanidade. E assim, Deus não precisava disso. Sabe? Ele não precisava mesmo, mas ele, entre aspas, me entendam, ele se rebaixou a ser um humano para mostrar para a gente que a gente poderia, sim, andar da forma que ele quer que a gente ande. Porque Jesus, ele não pecou. Aí você vai virar para mim assim, então eu nunca vou pecar? Vai, eu também peco. Porque é um acidente na nossa vida, não deve ser uma coisa constante, mas acontece. E se a gente falar que a gente não peca, a gente vai estar sendo mentiroso, porque a Bíblia fala que se a gente fala que não peca, a gente está sendo mentiroso. Mas o pecado tem que ser um acidente, não não pode ter uma constância na nossa vida. A gente, quando identifica, né, a gente tem a possibilidade de se arrepender, e se arrepender é mudar de comportamento, pedir perdão a Deus e ele vai perdoar. E ele esquece e ele fala, tá, vamos seguir daqui. E ele esquece, ele deixa para lá e fala, vamos continuar. Então, Jesus, sendo Deus, ele nasceu em forma humana para mostrar para a gente, eu quero que vocês fiquem com isso bem fixo, para mostrar para a gente que a gente, como humano, a gente pode viver aquele plano original, sabe? O que Deus quer para a nossa vida. Porque Deus, quando criou a humanidade, ele não criou assim, vou criar aqui esse povo e depois eu vou deixar o pecado entrar no mundo e vou deixar eles ficarem longe de mim. Não, Deus criou a gente para ficar perto dele. Mas ele também não criou um monte de robô. Ele deu o livre-arbítrio para cada um escolher fazer o que quiser. E aí houve o pecado, teve a queda e tudo mais, todo mundo já sabe disso, e Deus também já sabia disso, porque ele conhece todas as coisas. Mas ele não foi pego de surpresa, ele não ficou, ai meu Deus, eu mesmo, o que eu vou fazer agora? Ele já tinha Jesus, né? Jesus já existia antes da fundação do mundo. Em Gênesis fala que a palavra já estava lá, a palavra que fez tudo, né? E Jesus é o verbo encarnado. Então, ele não foi pego de surpresa, ele sabia que tudo isso que aconteceu e o que está acontecendo nesse momento iria acontecer, e ele mandou Jesus para resgatar a gente, para mostrar para a gente que, olha, é possível você se reconectar assim a mim e você viver os planos que eu tenho para você. E aí eu fico pensando, né, Jesus, ele foi tentado em tudo. E eu fiquei pensando, mas naquela época não tinha as mesmas coisas que existem hoje em dia. Mas se a gente for parar para pensar assim, bem, o fundamento de cada coisa já existia, só foi evoluída, com a ajuda também da tecnologia. Aí eu fiquei pensando, né? Será que Jesus, quando ele era jovem... Porque assim, gente, antes eu não tinha Cristo. Eu fazia umas coisas erradas no sentido assim... É muito feio que eu vou contar, mas é só para dar um exemplo. Eu já estou acostumada a contar meus exemplos ruins. Eu, com uma galera da escola, a gente ia no mercado e pegava uns biscoitos sem pagar. E era coisa assim, normal. Obrigada, pastor. E a gente achava assim, normal, legal, mas é errado, é roubo. Não é certo, tá, gente? Pelo amor de Deus. É errado. Aí eu fiquei pensando assim, gente, será que Jesus, quando ele era jovem, com os amigos dele, porque a Bíblia não fala muito, né, da juventude dele, será que ele não sentia vontade de, sei lá, vou ali no mercadinho e pegar, não sei, um pão, um peixe? Não sei, sabe? Eu fiquei pensando assim, gente, se isso acontecesse, foi uma tentação também para ele. Aí eu fiquei pensando, será que ele também não teve vontade de ter uma mulher? Porque ele era humano, ele tinha desejo carnal. E é uma coisa lícita. Aí eu fiquei pensando assim, mas não era errado, Deus. Mas aí Deus falou para mim assim, mas não fazia parte do plano que eu tinha para ele. Ter uma esposa, ter uma família, que era uma coisa lícita. De repente ele até teve vontade, deve ser lindo, né? Ele ia para casamento, ele devia ficar, nossa, uma festa bonita, eu queria ter uma festa dessa. Ou, eu queria ter uma esposa, ter os filhinhos. Era uma coisa lícita, mas não fazia parte do plano que Deus tinha para ele. E aí isso mostra para gente que tem coisas que sim, são lícitas, mas não é para gente. Sabe? É lindo para o outro, é lindo, é muito... Que fantástico. Eu queria, mas aí Deus está olhando assim, não é isso que eu tenho para você. O que eu tenho para você, isso até parece muito bom,
mas não é melhor do que eu tenho para você. E aí eu fiquei pensando nessas coisas, foi muito engraçado, sabe? Fiquei pensando nessas coisas mesmo, né? Das tentações de Jesus, porque às vezes a gente só lê lá Lucas 4 e sobre aquelas tentações e não vê umas coisas mais básicas, umas coisas mais normais. E tinha muita coisa assim que de repente até era lícito, mas para Jesus era uma tentação, que ele não podia fazer porque não era para ele. E Jesus, ele não cedeu a nada. Ele ficou firme, ele falou: não, não vou fazer, e ponto final. Sempre respondia com uma palavra, tinha convicção daquilo que ele estava falando, porque ele não ficava pensando. A Bíblia não fala que ele demorou 1, 2, 3 dias para responder o diabo na tentação. Não, ele respondia logo de cara. Ele estava afiado. Glória a Deus. Deixa eu ler aqui, 1 João, não, João só. João 1,14. Diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Aí quando eu li isso, eu fiquei pensando, caramba, ele resistia porque ele sabia do plano de Deus, né? E a graça estava sobre ele, para ajudar ele a resistir tudo, e ele tinha verdade, era a palavra. Ele sempre tinha ali convicto dentro dele que o que ele podia fazer, sabe? Ele tinha a palavra junto com ele, ajudando ele. Então, rapidinho. Então, Jesus, ele era Deus, mas na forma humana. Ele tinha poder, ele teve que aprender, na verdade, porque ele já existia. Ele teve que aprender a lidar com a humanidade e ele foi 100%, sabe? A Bíblia diz que ele não cometeu nenhum pecado. E a gente tem, como eu disse, não tem relatos, só tem relatos de quando ele foi batizado, dali para frente, se eu não me engano. E eu fiquei pensando, né? A gente, às vezes, se prende muito nessa questão de, eu vou descobrir qual é o meu chamado, qual é o meu propósito e, descobrir que eu sou um exemplo, sou evangelista. Aí, quando o pastor me chama para ministrar, aí, eu vou entrar no meu chamado agora, que eu sou evangelista. Não, sabe? Realmente, no chamado existe um certo tempo, mas o propósito, não, sabe? Jesus, ele não entrou no propósito só quando ele começou a andar e chamar os discípulos e pregar a palavra de Deus. Não, era desde que ele nasceu. E aí eu vejo o propósito como um comportamento, sabe? Como você se comporta, como você trata as pessoas. E Jesus, ele era muito simples. E não porque na época não tinham tantas coisas como tem agora, mas é porque ele respeitava as pessoas. Eu não vejo ele em nenhum momento obrigando ninguém a fazer nada. Eu não vejo ele discutindo por religião. Eu não vejo ele querendo impor, querendo, sabe, ser soberbo de, é o que eu estou falando e ponto final. Não, ele falava, quem queria acompanhava, seguia ele, quem não queria ficava para trás e ele continuava. Ele respeitava, olha, eu estou aqui ministrando a palavra para vocês, quem acreditou, amém, quem não, ele fez a parte dele. E aí, às vezes, a gente quer fazer mais do que a nossa parte, né? A gente quer convencer, mas quem vai convencer é o poder. Né? A gente vai fazer a nossa parte como Jesus fazia. Ele ia, ele pregava a palavra, ele colocava as mãos sobre os enfermos, ele libertava os cativos e deixava o Espírito Santo agir, mesmo ele sendo Deus. Ele podia muito bem, né, chegar para todo mundo que ele falou e ele convencer as pessoas. Mas aí ele não iria estar sendo humano. Ele tinha que deixar também o Espírito Santo convencer as pessoas. E eu fico pensando assim, ele também devia ficar meio chateado, né? Poxa, eu estou ministrando a palavra, estou falando de Deus, estou falando de uma coisa maravilhosa, tipo, eu sou o próprio Deus aqui encarnado para eles, e eles não acreditam. Mas aí tem uma passagem também nos evangelhos que é muito interessante, que fala assim, que ele falava por parábolas, porque justamente nem todas as pessoas iriam entender, e nem todas as pessoas iriam receber. E aí ele já sabia daquilo. Então, ao mesmo tempo que ele devia vir, né, aquela indignação de, poxa, eu estou pregando a verdade, estou falando de uma coisa maravilhosa, eles não acreditam, ele lembrava dessa palavra, que Deus já tinha, na verdade, falado através de um profeta. E aí ele, digamos que ele se conformava, sabe? Ele aceitava, ele não ficava ali, eu vou ficar até esse povo me aceitar. Não, ele entendia que tinham pessoas que
que não iriam aceitar, mesmo que seja muito triste, que seja muito ruim. Mas também ele, como ele falou da parábola da semente, né? Do semeador, na verdade. Ele também sabia que ele estava plantando sementes. Outras pessoas depois dele iriam vir e continuar pregando, e em algum momento algumas iriam aceitar e talvez algumas outras não. Mas ele seguia, ele não ficava, ele não se estagnava, sabe, por coisas que não agradavam a alma dele, sabe? E aí eu fico pensando, a gente às vezes eu sempre vou falar gente, porque eu também estou nesse grupo. Tem muita coisa que não agrada a nossa alma, né? A nossa carne, e a gente fica pensando, poxa, mas isso seria melhor, mas isso, colocando um monte de mais. Sendo que a parte que a gente precisa fazer, a gente tem que saber identificar qual é a nossa parte, fazer ela e se contentar com ela. Porque senão a gente vai ficar perdendo tempo. Imagina se Jesus parasse por exemplo, na cidade onde ele nasceu, que muitas pessoas não foram curadas porque não acreditaram nele. Imagina se ele ficar lá, mó tempão, insistindo, ele ia ficar chato, ele ia ser inconveniente, ele não ia estar respeitando o livre-arbítrio das pessoas, e ele não iria ter alcançado as outras cidades que ele continuou alcançando depois. E a gente aprende muito com isso, sabe? São detalhes assim muito preciosos. Agora eu vou falar, mudando um pouco de tópico, foi tranquilo. Esse poder que habita em nós, né? Primeiro de tudo, esse poder foi o que nos criou. E Jeremias 1,5 diz que Deus já conhecia, né, o profeta Jeremias desde o ventre da mãe dele e já tinha um chamado para ele. E voltando lá para Gênesis, rapidinho, Deus ele criou o ser humano, né? Ser humano, e ele criou macho e fêmea. Ponto. Tudo que foge disso não vem de Deus. E a gente está vendo muito aí fora que querem colocar como normal, mas não é. Sabe? A gente precisa, como igreja, aprender a lidar com isso. Porque Jesus, ele provavelmente encontrou alguma pessoa que era homossexual na época dele, porque já existia, gente. Eu acredito que já existia, porque é até uma coisa que eu observo sobre, né, os grupos, as tribos. Sempre existiu tudo que a gente vê hoje, só que hoje em dia só está mais explanado para todo mundo ver. Mas sempre existiu todas as coisas que a gente vê e fica, meu Deus. Então, provavelmente ele se deparou com alguma pessoa assim e ele não julgou. Provavelmente ele pregou a palavra, ele ensinou com muita sabedoria e amou a pessoa. Ele não a julgou por aquilo, ele só veio e ensinou certo. E aí cabe à pessoa, como eu falei um pouquinho antes, a nossa parte é o quê? Falar da palavra, que é a verdade. A pessoa, a não ser que ela tenha alguma doença mental, mas ainda assim ela pode ser curada também, porque o poder de Deus ele pode fazer isso. A pessoa ela vai ouvir, e aí o Espírito Santo que vai tratar com ela. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso, porque em breve a gente vai começar a receber pessoas assim. E se a gente que está aqui dentro começar a olhar assim, ai, meu Deus, o que essa pessoa está fazendo aqui? Ela tem que vir para cá mesmo. Aí, da onde que a gente veio? A gente nasceu como Jesus? A gente foi gerado pelo Espírito? E não foi. A gente também já teve lá do outro lado, sabe? Então, a gente precisa receber essas pessoas da mesma forma que a gente foi recebido. Eu acredito que todo mundo aqui foi bem recebido nessa igreja, porque estão aqui. Se não tivessem sido, não iriam ficar. Então, da mesma forma que a gente foi recebido, vamos receber essas pessoas e amar elas. E ensinar a verdade, ensinar o caminho. Pregar Jesus e o amor dele. E aí Jesus vai tratar com essa pessoa. E no momento certo, ela vai se arrepender e mudar o comportamento dela, assim como a gente também. Às vezes a gente acha que o pecado do outro é maior, né? Mas tem coisas na nossa vida que a gente também precisa mudar. E eu mesma estou aqui falando para vocês, mas não pense que eu sou perfeita não, porque eu não sou, estou muito longe. Tem um monte de coisa que eu preciso ter tratado ainda. Um dia eu conversei com a André, não aguento mais, está acabando? Ela falou, não. Aí eu falei, tá bom. Me conformei. Então, assim, da mesma forma que essa pessoa, ela está
errando nessa área, a gente está errando em outras, e a gente está sofrendo um processo para poder melhorar nisso, essa pessoa também vai sofrer um processo para poder melhorar nessa área da vida dela. Então, está todo mundo no mesmo barco. Queria ler Salmos 139. No versículo 13. Depois leiam o Salmo 139 todo em casa, é maravilhoso. Só vou ler só essa parte, que é o que cabe aqui para a gente. Fala assim, né? Davi falando para Deus: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos em ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Isso é maravilhoso. Aqui fala mais uma vez que o homem foi criado por Deus, e no versículo 16 fala que já tinham todos os dias determinados para cada um de nós, antes mesmo de todos os dias existirem. Ou seja, Deus criou a gente e ainda criou todo um caminho para a gente percorrer, sabe? E isso é tão incrível porque me mostra que a gente precisa viver numa dependência maior dele. Eu sou uma pessoa que gosta muito de planejar dia, fazer um checklist do que eu vou fazer, mas às vezes não dá muito certo, às vezes eu acabo fazendo outras coisas que não tem nada a ver com o que eu planejei. E já parei para pensar, de repente não era isso que Deus queria que eu fizesse nesse dia. E está tudo bem. Então, nós fomos criados por Deus através desse poder, e esse poder habita em nós. Vamos para Colossenses 1:13. Pode ler? Eu tenho até que horas? Eu tenho até que horas? 10. Fala assim, Colossenses 1:13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E, gente, agora eu estou muito chique, que agora eu tenho Strong. Mateus passou para mim. E, gente, foi muito legal. Assim, não é porque eu vou ministrar, não. Teve outras coisas também já que eu li, e é muito bom, abre muito o nosso entendimento. É para todo mundo, sabe? Conhecimento da palavra nunca é demais. Todo mundo tem que ter. E aí eu vou ler aqui o que significa. Cadê? A palavra reino. Não, desculpa, primeiro império, né? Que a gente foi transportado do império das trevas e fomos para o reino de Jesus. Império no Strong significa assim, poder de escolha, liberdade de fazer como se quer. E reino no Strong, uma das definições é território sujeito ao governo de um rei. E isso já explica muito, né? Quando a gente estava nas trevas, a gente andava do jeito que a gente queria. Eu sou livre, eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser. E a gente achava o máximo. Mas não é o máximo, porque a gente fica sem norte, faz um monte de coisa errada, ruim, e que só tem resultado ruim, essa é a verdade. E reino é um território sujeito ao governo de um rei. A gente foi para um reino, a gente quando confessa Jesus, a gente recebe ele como nosso Salvador e como nosso Senhor. Ele é nosso Salvador, ele tirou a gente do inferno e levou a gente para o reino, mas ele também é nosso Senhor, ele também é nosso dono. O reino é um território sujeito ao governo de um rei. Então a gente tem um dono, a gente não pode andar de qualquer maneira. Eu fiquei pensando, né? A gente saiu do império de trevas, onde a gente aprendeu um monte de coisa errada, um monte de coisa ruim, que não deveria ter aprendido, mas aprendemos. E fica como experiência, não se condenem. Eu me condenei muito tempo, mas hoje eu entendo que serviu de experiência. Eu uso muita coisa como testemunho para ajudar outras pessoas.
e fomos para um reino. E aí, quando a gente pensa em reino, né, é uma coisa assim fantástica, porque você não pode se comportar de qualquer forma no reino, né? Existem ordens a ser seguidas, existe uma roupa, né, uma roupa limpa, uma roupa passada, e não se prenda a uma roupa física, mas assim, o comportamento, o modo de falar. E quando a gente aprende essas coisas ruins lá quando a gente aprendeu, né, lá nas trevas, e a gente veio para o reino, a gente tem a oportunidade de consertar tudo isso, sabe? E aí é que entra, né? A gente precisa gostar, não só aprender, mas a gente precisa gostar de ser ensinado, de ser corrigido, ser tratado, porque senão a gente vai continuar do mesmo jeito. Aí o que adianta a gente estar num reino, entrar num castelo lindo, maravilhoso, mas se eu entro com uma roupa feia, suja, fedorenta, e chego lá dentro, vou pro meu quarto de princesa, abro um guarda-roupa e tem vários vestidos maravilhosos. É só uma forma figurativa, tá, gente? Várias roupas, sapatos bonitos, pessoas para pentear meu cabelo, né? Como a gente vê no filme, passar uma maquiagem perfeita. Rebeca. E aí a gente olha assim, aquilo tudo lindo, maravilhoso, e fala, ai, não quero não, porque vai dar trabalho. Trocar essa roupa, tomar banho. Tem gente que não gosta de tomar banho, né? Aí, sabe, a gente tá ali de um jeito, tem a oportunidade de ser completamente transformado e ficar de uma forma muito melhor, e não quer porque vai dar trabalho, porque a água tá gelada para tomar banho, ou porque vai doer, não sei, sabe? E a gente precisa mesmo gostar de ser ensinado, quando a Andréia, quando o Val, o pastor, o líder do seu departamento, Mestre Jaime corrige, gente, de uma forma maravilhosa. Mestre Jaime, desculpa. Gente, ele mandava áudio, né? Mas não era dando esporro, não, assim, só ajustando mesmo algumas coisas que são precisas. E ele mandava um áudio, sabe, com tanto carinho, com tanto amor, com tanto cuidado. E eu ficava ouvindo assim, eu ouvia mais de uma vez. Eu ficava, caraca, se todo mundo corrigisse assim que nem ele, né? Ia ser tão mais fácil. Muito leve. Mas aí, né, a gente vai ter um mestre Jaime, nunca fui corrigido de uma forma grossa, não, na verdade, sempre foi com muito cuidado, com muito zelo. Mas se de repente a gente encontrar uma pessoa que não tem, né, todo esse cuidado, esse amor, a gente precisa entender ela também, né, entender a estação que ela está. De repente ela ainda não sabe se expressar muito bem, ela acabou de chegar no quarto de princesa e está ainda trocando as roupas. Então, a gente precisa gostar, nem aprender só, a gente gostar de ser ensinado, de ser mudado, de ser transformado, porque a gente saiu das trevas, a gente está num reino de amor, um reino de luz, um reino de paz. Então, não tem como continuar do mesmo jeito, sabe? São coisas muito opostas para você vir e continuar do mesmo jeito. Você só vai ficar se enganando, que é pior ainda, eu acho, porque só vai, tipo, vir aqui na igreja, aparecer, estou indo para a igreja, mas não estou sendo crente de verdade. Você está perdendo tempo, está se enganando e enganando quem está ao seu redor. Então, é importante. Eu vou falar algumas coisas muito rápidas, né? Às vezes a gente aprende coisas lá, a gente aprendeu nas trevas coisas muito desalinhadas com a palavra de Deus a respeito de relacionamento, de casamento. Como eu aprendo sobre casamento aqui nessa igreja, gente? Toda vez que eu vejo alguma coisa sobre casamento, quando tem culto de família, eu fico assim maravilhada, porque eu fico, gente, olha o que dá para se viver, sabe? E é extraordinário. Claro, né? Eu acredito que não seja tão fácil assim, porque são duas pessoas diferentes, casadas, mas o amor de Deus ali no meio faz tudo isso ser possível. Então, assim, lá nas trevas a gente aprendeu muita coisa errada mesmo sobre casamento, sobre identidade, né? Às vezes as pessoas, elas são muito... Eu mesma, por muito tempo, falei, sou muito tímida. E não sou mais tímida, glória a Deus. Não consigo falar para muita gente, estou conseguindo falar. Então, a gente aprende a ser como uma pessoa muito, muito vitimizada, sabe? Querendo ser como coitadinho. E eu acho que eu até entendo, porque
quando a gente estava nas trevas, a gente não recebia uma atenção boa. A gente não tinha Deus. A gente não tinha um pai de amor, a gente não tinha o Espírito Santo nos consolando, nos ensinando. Então, de repente, a gente até se vitimizava, até fazia algumas coisas para chamar atenção, porque não existia uma atenção boa. Mas a gente saiu das trevas, a gente agora está no reino de amor, a gente tem acesso direto a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar com o nosso Pai. Então, a gente não precisa mais ficar nessa posição de coitadinho, de vítima, mas aconteceu isso. E aí, essas coisas que aconteceram de coisas ruins, né? Não dá para citar tudo, mas uma frustração, de repente, um abuso sexual, um divórcio, alguma coisa que deu muito ruim, sabe, na sua vida. Tudo isso não tem como passar uma borracha assim, apagar da sua memória, sabe? Mas você pode se permitir ser curado através do poder de Deus que já habita em você, né? Então, todas essas coisas ruins que a gente viveu, elas podem vir à nossa memória e não machucar mais a gente. Uma pessoa que fez muito mal pra gente. Eu lembro que tinha uma pessoa que eu odiava muito e eu tive muita dificuldade para perdoar ela. Eu levei um tempo para perdoar, mas eu consegui. E assim, hoje eu falo com ela, porque ela é da minha família. Falo com ela, abraço, troco uma ideia legal e quando eu paro assim e eu lembro, né, das coisas que aconteceram no passado, eu fico olhando assim, meu Deus, só o Senhor mesmo para fazer isso acontecer. Porque eu tinha uma raiva mortal daquela pessoa e hoje eu amo ela. E glória a Deus por isso. Então, a gente está num reino de amor, de alegria, de justiça, de paz, de provisão. Então, tudo que a gente passou de ruim, eu não vou ficar citando muitas coisas, mas cada um sabe o que passou. Você pode se permitir ser curado, sabe? E começar de novo naquilo. Eu tive problemas em relacionamentos, eu falava que eu ia ficar para titia. Eu ficava falando para minha irmã que eu ia ser aquela tia rica, que eu ia sumir e do nada aparecia, cheia de presente, e não ia casar com ninguém, porque não dava certo. E eu tô namorando, e acredito que eu vou casar com ele. Então, isso essa foi uma área na minha vida que foi restaurada. E assim, qualquer área da nossa vida que a gente teve uma frustração, que a gente foi chateado, que a gente foi machucado, que a gente foi abusado, que a gente foi enganado, a gente tem a oportunidade de recomeçar. Né? A Bíblia fala que quando estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, tudo se fez novo. Então, essas coisas também se fazem novas, sabe? E é o poder que habita em nós que é capaz de fazer isso. Eu não sei se vocês pensaram que eu ia falar assim, o poder que habita em nós para expulsar os demônios e para não sei o quê. É também para isso, mas o foco dessa noite é isso, sabe? Para você ser curado, para você ser restaurado e você deixar essas coisas para trás. Como se fala? Alguma, não doença, mas se você já teve crise de ansiedade, já teve problema psicológico, isso também pode ser curado, sabe? Deus, ele também restaura as nossas emoções. Assim como Jesus, tendo poder, ele teve que aprender a lidar com a humanidade dele, ele teve que aprender a lidar também com os sentimentos. Né? Que nem eu citei aqui um pensamento. Será que ele não queria ter uma família? Era uma coisa lícita, ele teve que aprender a lidar com aquilo. De repente, ele até via pessoas casadas e ele podia, em algum momento, ficar meio assim, caramba, eu queria também ter uma esposa. E aí, na hora, o Espírito Santo vinha, não, mas não é o que eu tenho para você, e ele voltava pro eixo. Então, esse poder que habita em nós, ele é, sim, lá em Marcos 16, né? Vou adiantar aqui. Através do nome de Jesus, a gente pode, sim, expulsar os demônios, parar as obras do diabo na nossa vida, na nossa família, na terra. A gente pode, sim... E aí tem até uma parte aqui curiosa, né? Se a gente pegar em serpente, não ser contaminado e se beber alguma coisa venenosa, não vai fazer mal. Aí eu fiquei, nem faz muito parte do nosso contexto, né? A gente não fica vendo. Acredito que naquela época, como eles viajavam muito a pé e tudo tinha muito mato, eles deviam, sim... encontrar muita cobra, né, no caminho. Então, Jesus deixou isso para eles, mais para aquela época. Mas também, se agora, se de repente você se encontrar aí com uma cobra e ela te picar, você pode crer também que esse poder que habita em você não vai deixar isso te matar. Se você beber alguma coisa venenosa sem saber, também não vai te fazer mal.
Esse poder também habilita a gente a falar em novas línguas, que é uma bênção. Nós precisamos estar disponível para todo mundo. Esse poder também vai, sim, agir através de nós, pelo nome de Jesus, é claro, para a gente colocar a mão sobre os enfermos, eles serem curados. Esse poder também é para isso, mas também para restaurar a nossa vida, que é o foco de hoje. Então, eu estou enfatizando, daqui a pouco eu termino. Então, se você tem alguma área da sua vida que agora, sabe, te incomoda, que te deixa triste, que você fica, eu não quero mais isso. Porque eu sei que às vezes a gente não quer nem pensar nisso, de tão mal que faz pra gente, de tão frustrante, de tão ruim que é lembrar e, de repente, às vezes a gente até tenta pensar, mas se desse certo seria tão bom, mas aí, porque você já sofreu, isso derruba essa sua esperança. Então, em nome de Jesus, que essa esperança ela seja reavivada no seu coração e você se permita ser curado nessa área e viver o melhor de Deus, né? A gente está, de fato, vivendo os últimos dias. A Bíblia fala que os últimos dias eles são sinistros, mas existe uma graça sobre a nossa vida para viver aqui nesses últimos dias. E a gente vai conseguir, sabe? Se a gente deixar esse poder que habita em nós agir em nós e através de nós, a gente vai conseguir viver os planos que Deus tem pra gente. Então, abra o seu coração, não para mim, porque de mim vocês não vão receber nada. De Deus, sim. Então, abra o seu coração para Deus, ele entrar nessa área específica e curar você. E aí você vai chegar numa hora que você vai lembrar disso, não vai te machucar mais, não vai... Se você chegar a pensar em aquilo, se desse certo seria tão bom, não vai ser mais derrubado esse pensamento. Na verdade, isso vai acontecer com mais frequência e o Espírito Santo vai começar a te falar como que vai ser. E eu creio que isso é específico para alguém. Então, se é para você, receba. Não sei para quem é, não. Vamos ler Romanos 12, 1 e 2. Amém. Glória a Deus mesmo. É Deus que faz tudo, gente. Romanos 12, 1 e 2. Vou ler rapidinho. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses 2 versículos eles são muito perfeitos, porque aqui fala, né, sobre o sacrifício vivo. E o sacrifício vivo é o que Jesus fazia. Ele até sentia vontade de fazer algumas coisas, mas ele falava que não, porque não fazia parte do plano que Deus tinha para ele. E até para coisas lícitas, como eu falei, né? Vai ter coisas que para a gente, nossa, é lindo, é certo, eu queria, mas não é o que Deus tem para você. Então não faz, para não atrasar mais, porque eu até conversei isso uma vez com a Andréia. Nossa, as coisas acontecem tão rápido. Ela me falou, né? Você só voltou para o caminho, então Deus acelera as coisas. Para você não perder mais tempo com a vida que você tem para viver com Deus, que é em paz, que é alegre, que é leve, e também para viver aquilo que Ele quer que você viva, sabe? E aí fala para a gente oferecer o nosso sacrifício vivo, né, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. É quando a gente sabe que aquilo até é lícito, mas eu não vou fazer para agradar a Deus e eu acredito que Ele tem algo melhor para mim. E aí fala para a gente não se amoldar ao padrão desse mundo, né? A gente veio das trevas, então a gente precisa desfazer todas aquelas coisas que a gente aprendeu nas trevas e ser ensinado da forma certa. E aí é que fala para a gente não se amoldar ao mundo, mas a gente se transformar pela renovação da nossa mente. É bem legal, porque sempre quando ministram sobre isso, sempre falam, né? Transformem-se. É uma responsabilidade individual de cada um, a gente renovar a nossa mente. Então, transformem-se pela renovação da sua mente. Leiam a Bíblia. Tem tanta instrução para a nossa vida, sabe, na Bíblia. Às vezes eu fico lendo e eu fico assim, caramba, é uma coisa tão simples, mas Paulo escreveu, sabe, para a igreja, olha, não faça isso, faça assim, não sei o quê. É cuidado, sabe? Então a gente precisa renovar nossa mente para a gente ser tratado, para a gente aprender da forma certa o que a gente aprendeu nas trevas
E aprender coisas novas também, sabe? Porque a gente aprende muita coisa nova, muita coisa boa. E quando a gente faz isso, a gente está num constante processo, né, de evolução, de transformação de mente, crescendo. E aí a gente vai ser capaz de experimentar e comprovar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então, assim, a gente não perde nada, sabe? Se oferecendo como um sacrifício vivo, no sentido de eu não vou ceder à vontade das minhas carnes, mas eu vou ser... Das minhas carnes, não, uma só. Deus me livre ter mais de uma. A gente vai experimentar a vontade de Deus. Então, quando a gente tem essa consciência de que eu não vou fazer isso porque não agrada ao meu pai, porque eu acredito e confio que ele tem algo melhor para mim, quando são coisas lícitas e quando são coisas erradas, a gente já sabe, né, que coisa errada vai gerar coisa errada, coisa certa vai gerar coisa certa. É óbvio. Então, a gente vai experimentar e comprovar, sabe? Deus, ele tem uma vontade boa, agradável e perfeita para cada um. Uma vez eu ouvi, né? Se alguma coisa está acontecendo na sua vida e ela não é boa, ou agradável, ou perfeita, não é de Deus. E a gente tem que tomar cuidado com esse boa, porque às vezes algumas coisas são boas para a gente, mas não é para Deus. Isso é muito sério. Recebi agora. Glória a Deus. E como é que a gente vai saber, né, se é bom para Deus? Tendo comunhão com Ele, perguntando: Senhor, é isso? Tá bom? Tá legal? Vamos pulando para outro tópico. Esse poder que habita em nós também nos capacita para andarmos no fruto do Espírito. Glória a Deus. Amém. Parte maravilhosa. Gálatas, né, 5:22. Acredito que muita gente já sabe onde fica. Foi uma das primeiras passagens que eu gravei, porque eu preciso ler muito isso. A Bíblia fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse poder que existe em nós, ele nos capacita a frutificar, né, esses frutos, porque eles já estão dentro de nós. São frutos do Espírito e o Espírito está dentro de nós. Então já está aqui dentro. A gente vai desenvolver, né? E aí, às vezes eu escuto as pessoas falando assim: vou pedir mais paciência para Deus. Não, já tem paciência, só que ela precisa ser desenvolvida. Aí, uma vez eu até conversei com uma pessoa e ela falou: precisa de sabedoria para tal coisa. Aí eu falei assim para ela: olha só, quando a gente pede algo para Deus, para a gente viver aquilo, alguma coisa vai ter que acontecer para a gente passar por aquela situação onde vai desenvolver tal coisa. No caso dela, era sabedoria. E aí, poxa, eu preciso de mais paciência. Deus não vai vir, eu vou derramar um balde de paciência. Não, já tem paciência. Ele vai me colocar em situações com todo amor e com todo cuidado para essa paciência ser desenvolvida. E aí, mais uma vez, né, a gente precisa saber identificar. Opa, isso aqui é o momento agora que eu tenho que desenvolver o meu fruto do Espírito. Aleluia. Então, esse poder que habita em nós, ele também nos capacita para andarmos no fruto do Espírito. E já finalizando, esse poder que habita em nós, ele nos capacita, sabe, para fazer coisas que para a gente é impossível. Que para a gente é muito louco, que não dá para fazer, mas esse poder em nós, ele vai capacitar a gente para fazer coisas que Deus quer que a gente faça. Não só vir aqui ministrar, mas, de repente, falar com alguma pessoa, quando você tem uma inspiração de falar algo para a pessoa, você tem uma palavra de sabedoria e conhecimento, e, às vezes, no início é desconfortável, né? Poxa, eu vou chegar para a pessoa e falar isso, tipo, nada a ver. Mas, se você se disponibilizar, o Espírito Santo vai pegar junto e você vai conseguir falar e a pessoa... Aí vai ser o critério dela, né? Receber ou não, mas a tua parte você vai ter feito. E já aproveitando esse gancho, eu não queria, de jeito nenhum, estar aqui na frente. Mas, de jeito nenhum. Mas, assim, eu já falei da palavra algumas vezes, né, para alguns públicos, e toda vez o Espírito Santo me avisava antes. Toda vez. Quando teve o culto jovem que a André ministrou, eu estava sentadinha de boa recebendo o Espírito Santo. Daqui a pouco vai ser você. Aí eu... Não, acho que ficou da minha cabeça. Para o Luau também, sabia.
pra live, tava rolando as lives, pensando, daqui a pouco chega essa hora. Eu falei, não, na live não. Pra igreja também, já sabia. Então, assim, e foi muito engraçado, né? Porque é muito bom quando a gente vai identificando as estações. Teve um All Night que foi o Diego que ministrou e ele falou assim, você que sabe que vai ministrar e tem dificuldade, tem timidez, tem medo e tal, vem aqui na frente porque eu vou fazer um apelo. Eu falei, não chegou minha hora. Aí o Espírito Santo, não, você não vai. Eu falei, por que não vou? Precisa. Ele falou, não, você já está no processo, você já aceitou. Nem eu sabia que eu tinha aceitado. Mas eu já estava sendo treinada, já estava sendo preparada para isso. E assim, quando eu vi, eu já estava e glória a Deus, e foi dando tudo certo. Então, assim, se você se vê, ministrando, não quero, não tem nada a ver, eu não sei, vou falar errado. Também tem a língua presa, tá tudo ok. Se é uma direção que está vindo do Espírito Santo para você e não é coisa da sua cabeça, porque tem gente que quer com a motivação errada, vai acontecer, fica tranquilo, porque não, o pastor, eu acredito que ele é muito guiado, a Kátia, a Andréia, o Val, e os líderes e ministros, porque assim, quando o pastor começou, começa no discipulado novos membros, pensei assim, o pastor deve estar doido. O pastor não me conhece direito, nunca me viu falando. Mas assim, ele estava sendo guiado, super deu certo, sabe? Então, assim, se você se vê com a motivação correta e tem certeza que é do Espírito Santo, né? Essa palavra vindo para você, fica tranquilo que ele vai te capacitar, ele vai colocar as palavras certas na sua boca, ele vai quebrar a timidez. Quem tiver que ser quebrado, vai ser quebrado. E o pastor até falou, acho que no domingo, né, que tem mesmo que chegar pessoas para ministrar, mais jovens também ministrando, gente. Pelo amor de Deus, todo luau. O pessoal não aguenta mais me ouvir. Tô brincando. Mas é verdade, jovens. Eu também sou jovem. A gente, como Timóteo, né, como eu ministrei no culto jovem, eu fui muito, muito, muito ministrada com aquela palavra que eu passei para vocês, né? A gente tem também, sabe, a possibilidade de andar conforme o plano que Deus tem para nossa vida. Mesmo sendo uma loucura lá na faculdade, na escola, no trabalho, a gente pode sim, sabe, ser um jovem cristão íntegro, que cumpre sim os princípios, que não negocia os princípios só por conta do que todo mundo está fazendo ou falando. Amém? E para finalizar, como deixar esse poder agir em nós? Né? Porque eu falei, a gente precisa deixar esse poder agir em nós. Vamos lá para Filipenses 2, 5. Vou ler. Filipenses 2, 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte e morte de cruz. E é que resume quase tudo, né? Ele era Deus, ele veio em homem e ele se humilhou. Ele não considerou que, eu sou Deus, então eu posso fazer o que eu quiser, do que eu quiser. Não, ele se submetia a Deus, porque ele queria mostrar pra gente que a gente, como humano, a gente pode sim fazer o que Deus quer que a gente faça. E ele se esvaziou de si mesmo. Ele não foi guiado pelas emoções, ele não foi guiado pelo querer dele como no império, né? Que eu até li aqui. O império é poder de escolha, liberdade de fazer o que quer e como se quer. Não, ele se esvaziou dele mesmo. Ele falou, não, eu vou mostrar para esse povo, e não com soberba, com muita humildade que ele fez isso para a gente, que eu quero que vocês vejam que é possível e vocês andem na vontade que Deus tem para vocês. Hebreus 12, eu não vou ler agora, porque já está já no final do tempo, mas fala que ele suportou tudo que ele ia suportar na cruz, porque ele se alegrava quando ele via a gente. Ele se alegrou com o fruto que ele iria gerar com a obediência dele. Então, que a gente sai daqui hoje, sabe, sabendo que a gente é sim capaz de viver o que Deus quer que a gente viva, fazer o que Deus quer que a gente faça, do jeito que Ele quer,
por mais impossível e ruim que seja para a nossa alma, mas o nosso espírito, quando a gente faz uma coisa correta, a gente fica em paz. Por mais que doa na alma, mas no espírito dá uma leveza tão maravilhosa. E é muito melhor viver isso do que com peso na alma. E é possível viver. Cada um aqui é possível para mim, amém, e para vocês também, vocês viverem tudo que Deus quer que vocês vivam, através desse poder que habita em vocês. Já está aí dentro, não tem essa de que eu vou receber ainda. Não, já tem. Você só precisa deixar ele agir. Amém? E é isso, gente. Glória a Deus. Que vocês guardem essa palavra no coração de vocês. Que vocês saiam daqui, em nome de Jesus, meditando nisso e abram os corações de verdade para serem tratados por Deus e avançarem como humanos, mas tendo o poder de Deus. Amém? É isso.